Bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida. Todos de Resistência, de Andorinhas, de outras partes do Brasil e do mundo que estão nos acompanhando. Deus abençoe o seu coração. Nós estamos aqui para celebrarmos o Senhor, nesse culto da ressurreição. É com alegria que estamos aqui para celebrarmos ao nosso Deus, porque o nosso Jesus ressuscitou, Ele vivo está. E é por isso que nós adoramos ao nosso Deus, por isso que nós celebramos a Ele. Eu quero nesse momento agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus é o nosso Deus. E nós vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque Jesus ressuscitou, Ele vivo está. Nós estamos aqui para celebrar essa vitória, para celebrar, ó Deus, a grandiosa salvação. Obrigado porque o Senhor passou pela cruz, o Senhor passou pelo túmulo, o Senhor vivo está e hoje habita nos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos e celebramos ao Senhor, porque o Senhor vivo está. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, porque o nosso Jesus ressuscitou. Nós vamos agora louvar a Deus, cantando louvores a eles, com participação especial dos nossos irmãos. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus resgatou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas e nos resgatou. Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Celebrai Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive no meu coração. Para sempre eu não abro mão. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive no meu coração. Para sempre.
vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Que bom nós podemos louvar a Deus, que louvores que nos levam a glorificar o nosso Deus, lembrarmos o que Cristo fez por nós. Eu quero ler o texto que está registrado em Mateus capítulo 28. Mateus 28, a partir do verso 5, diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Queridos, que palavra maravilhosa! O nosso Senhor Jesus ressuscitou, ele vivo está. Vamos, certos desta mensagem, ouvir mais uma música e depois teremos a mensagem da parte de Deus. Seu filho na cruz
nós podermos cultuar ao Senhor Jesus, o nome dEle. Que bom nós podemos adorar o nome dEle. Eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso de número 9. E depois mais alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, o que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Agora, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Acabamos de ler parte do relato que se encontra aqui registrado no Evangelho de João a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos estavam tristes porque o Mestre havia morrido. Muitos deles acompanharam aquele momento tão triste, tão cruel, Cristo sendo levado por aquela via dolorosa, ensanguentado, humilhado. Mal podia carregar a sua cruz de tanto que ele apanhou. E depois de morto foi sepultado, e para eles não tinham mais esperança. Acontece que Maria Madalena vai no domingo bem cedo para ver o corpo de Jesus. Ele tinha sido enterrado na sexta-feira, passou todo domingo na sepultura, e no domingo, então, quando Maria Madalena vai chegar lá, ela vai perceber que alguma coisa está diferente. Ela chega para ver Jesus e a pedra estava revolvida. É possível que quando ela estava de caminho ao túmulo, ela pensasse como ela iria fazer para remover a pedra do túmulo. E talvez ela já estivesse planejando em pedir os guardas para que tirassem a pedra, porque ela sozinha não poderia fazer isso. Mas ela vai com esperança de que ela conseguiria ver o Mestre. Mas interessante é quando ela chega até o sepulcro, ela não consegue ver o Mestre. Ela chega lá, a pedra está revolvida, os guardas não estão lá mais, Jesus não está mais. Queridos, essa narrativa, ela é extraordinária. Essa narrativa, ela muda toda a história, porque aquele que deveria estar no túmulo não está mais. Aquele que deveria estar no túmulo seguindo a ordem natural das coisas não está mais. E aí nos lembramos do que Cristo disse, que Ele iria vencer. Ele iria vencer a morte. Ele iria se entregar, mas Ele ressuscitaria. Queridos, nós vemos aqui uma lição tão importante. Jesus é aquele que muda a ordem natural das coisas. Jesus é quem faz com que aquele que foi sepultado, aquele que foi entregue à morte, ele possa reviver novamente. E Cristo já tinha mostrado isso.
ele ressuscitou Lázaro. É interessante quando nós lembramos o texto de Lázaro depois de muitos dias, onde já não tinha mais opção. E Jesus chega lá onde eles dizem assim, mas agora ninguém mais pode dar nenhuma perspectiva. E Jesus vai aonde nenhuma mais perspectiva possa acontecer, aonde nenhum ser humano mais pode apostar em alguma coisa, aonde nenhum ser humano mais pode fazer alguma coisa. O próprio Jesus havia dito que ele ressuscitaria. Jesus aqui então, ele nos mostra que ele vai destruir o poder da morte. Tragada foi a morte pela vitória, é isso que Paulo vai nos dizer. Cristo nos mostra aqui que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Maria Madalena esperava encontrar a pedra, esperava encontrar os soldados, esperava encontrar o corpo de Cristo. Nada aconteceu como ela esperava. Nada aconteceu da forma que ela imaginava. E aconteceu algo extraordinário. É interessante que quando ela chega e ela olha e vê que a pedra estava removida, foi também Simão Pedro e o outro discípulo a quem ele amava, provavelmente João, e ela correu e foi ter com eles e disse, olha, tiraram o sepulcro, tiraram o Senhor de lá e não sabemos onde puseram. Interessante que eles foram depressa lá e quando eles chegam, eles veem também. O texto aqui no versículo 5 diz, viu os lençóis, mas Jesus não estava lá. Queridos, Jesus faz aquilo que nós nem imaginamos. A Bíblia diz que eles chegaram ali e não encontraram Jesus. E o versículo 9 diz uma coisa interessante. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Me chama a atenção que foi necessário Cristo morrer. Por mais que foi doloroso, por mais que foi cruel, mas era necessário porque assim dizia a Escritura. Mas foi necessário que Cristo ressuscitasse, porque assim diz a Escritura. Sabe por que Cristo ressuscitou? Porque estava registrado nas Escrituras. Ele mesmo havia profetizado isso, ele mesmo havia dito isso, que ele morreria e ele ressuscitaria. E para nós aqui, nós precisamos pensar que a cruz foi o meio pelo qual Cristo passou. Mas a cruz vazia, sozinha, não pode ser o símbolo completo do cristianismo. Nós precisamos, por um lado, ter a cruz e, por outro, um túmulo vazio. Porque quando Cristo começa a sua obra, o seu sacrifício, ele inicia ali sendo entregue nas mãos dos soldados. Ele passa toda humilhação. Ele vai até o cume dessa humilhação, que é ser crucificado. Ele está morto e vai até ao Hades, o mais profundo, na região dos mortos. E de lá ele ressurge, porque era necessário para que se cumprisse as Escrituras. Eu queria deixar isso registrado porque em dias onde existem pessoas dizendo que nem toda a Bíblia é a palavra de Deus, é interessante que o próprio Cristo e a própria ressurreição é contrária a isso. Toda a Escritura é importante. A Bíblia do Velho até o Novo Testamento são importantes. Por que Cristo ressuscitou? Para que se cumprissem as Escrituras. Os profetas haviam dito que viria o Messias, que ele morreria, que ele seria entregue, mas que ele viveria de novo. Foi necessário Cristo ressurgir dos mortos com todo o poder. A morte não segurou o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Porque o nosso Deus, ele é maior do que todas as coisas. O nosso Deus é soberano. Aquela pedra que muitos soldados deveriam colocá-la ali, ela foi removida. Ela não estava mais no lugar.
aquele manto que estava enrolado sobre ele estava lá e Cristo não estava. Nos chama a atenção, porque a morte, o túmulo, a pedra, nada segurou Jesus. Porque estava escrito que ele ressuscitaria. Isso nos chama a atenção que as Escrituras são a palavra de Deus. Do Velho ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, tudo que foi registrado para nós é importante. É a palavra de Deus, inerrante, infalível, imprescindível. Para o cristão, a Bíblia é o sine qua non de Deus, sem a qual ninguém pode chegar até Cristo. Era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, porque estava registrado. Era necessário que cumprisse tudo. Cristo veio para cumprir todas as coisas. E na obra redentora de Cristo estava traçado ali a cruz. Mas estava traçado também um túmulo. Um túmulo que suportaria ali o corpo de Cristo durante aquele tempo, mas que não encerraria a obra redentora de Cristo, o fato de Cristo ficar morto. Porque a obra redentora não se consuma apenas na morte, mas ela se completa na ressurreição de Cristo. Cristo é aquele que veio para nos dar vida. E se Cristo tivesse ficado na morte, Paulo vai dizer que a nossa pregação seria vã, a nossa vida seria em vão, o cristianismo seria em vão, a Bíblia não precisaria ser seguida, mas não. A única religião do mundo, aonde o próprio fundador dela, o próprio Deus se entrega, é o cristianismo. Mas também a única religião do mundo aonde ele ressuscita, ele vence a morte, é o cristianismo. Nenhuma outra expressão religiosa tem essa mesma verdade tão contundente. E você poderia perguntar, mas o que mostra que o cristianismo é diferente dos outros? A Escritura, a morte e a ressurreição, as evidências que estão aí tão amplamente divulgadas na nossa história, o próprio calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu creio, porque está escrito nas Escrituras e você precisa crer. Mas a outra coisa tão importante no sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, diz o texto aqui, como nós lemos, que Cristo fez muitas outras coisas, mas aquilo que é importante para que nós creiamos foi registrado. Nem tudo que Cristo fez está registrado, mas tudo que é necessário para a nossa salvação está registrado. Há muitos milagres que foram registrados, há muitas passagens que foram registradas, mas se você observar, o sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição está escrito nos 4 evangelhos. Isso para nós é algo contundente. Quando nós estudamos hermenêutica, quando nós estudamos aqui todo o aspecto da teologia, isso é fundamental. Sabe por quê? As coisas mais fundamentais, importantes, estão registradas nos 4 evangelhos. E o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Portanto, por que foi tão importante a morte e a ressurreição de Cristo? Porque se Cristo tivesse feito apenas os milagres, nós não seríamos salvos. Mas pelo fato de Cristo ter morrido e ter ressuscitado, nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. A ressurreição e a morte de Cristo foram importantíssimas porque está garantida a nossa salvação. Está registrado. E aqui é a nossa garantia, aonde Cristo nos fala que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Foi registrado isto. E isto que foi registrado nos diz assim, para que crendo tenhais vida em seu nome. Você crê que Cristo ressuscitou? Você crê que Cristo é o seu Senhor? Você tem deixado Cristo governar a sua vida? Então você tem a vida eterna. Você crê na ressurreição. E a ressurreição de Cristo lhe dá vida eterna. Creia nisso. Mas há outro aspecto da ressurreição de Cristo
que nós podemos ver nos evangelhos, mas eu gostaria de observar aqui em Atos capítulo 1, o verso 8. Ou melhor, vou ler do versículo 6, assim. Então, se estavam reunidos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A ressurreição trouxe para nós também esperança. Jesus ressuscitou e ele foi para Deus Pai. Mas quando eles estavam ali observando Jesus ser assunto aos céus, de repente ali eles avistam varões olhando, anjos vestidos de branco, e que olharam para eles e disseram: olha, Jesus voltará. Nós precisamos crer nessa mensagem de Cristo, essa mensagem da ressurreição. Depois que Cristo ressuscitou, todo o sinédrio lá, o sumo sacerdote e demais sacerdotes tentaram desmentir, pagaram os guardas, subornaram para que eles não falassem da ressurreição, mas não foi possível. Foi amplamente divulgado. Nós hoje sabemos, as Escrituras falam, e a esperança que nós temos é que nós vamos encontrar com Cristo. Mas a ressurreição trouxe para nós uma responsabilidade: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A ressurreição de Cristo traz esperança para nós, e que nós precisamos transmitir essa esperança a outros. O mundo passa por uma tristeza nesses dias, onde as pessoas estão assustadas, assoladas por medo da morte. Hoje tivemos a notícia de que lá nos Estados Unidos há o maior número de mortes por essa pandemia. As pessoas estão assustadas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na América Latina, mas aqueles que têm a esperança em Cristo Jesus sabem que esta morte não é a última. Ela é apenas o começo para aqueles que têm a esperança em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Nós temos a esperança, e a ressurreição nos traz uma esperança, mas também nos traz uma responsabilidade. Nós precisamos anunciar e dizer para as pessoas que Cristo ressuscitou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Cristo venceu o poder da morte. A cruz não pôde detê-lo, o túmulo não pôde deter, as pedras, os guardas, nada deteve a Cristo. Cristo cumpriu a Escritura e tudo foi registrado. Registrado porque a morte e a ressurreição de Cristo são fundamentais para a nossa salvação. Mas a ressurreição de Cristo é esperança. Há uma grande expectativa do mundo. A maior expectativa do mundo hoje é a vacina contra o coronavírus. Aquele cientista, aquele país que descobriu a cura, fará um grande bem à humanidade. Cristo é a nossa esperança, porque o pecado nos levaria à morte eterna. A morte que não tem jeito. A morte que nos levaria para o inferno. Cristo é a resposta. Nós vamos morrer um dia, mas não precisamos morrer eternamente, porque Cristo é a nossa esperança. Cristo é a primícia dos que dormem. Se em Adão
todos pecaram, em Cristo todos são perdoados, todos são libertos, todos têm esperança. Cristo ressuscitou, vamos celebrar. Cristo passou pela cruz, mas Cristo passou pelo túmulo, e passou pelo Hades, e agora Ele está assunto aos céus, Ele está à destra de Deus, Ele voltará. Glória a Deus, aleluia. Louvamos ao Senhor, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar a ressurreição de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Estamos finalizando este culto, mas eu gostaria de que nós tivéssemos mais uma oração. E vamos orar com o nosso irmão presbítero Arcílio, exaltando a Deus, porque Ele é maravilhoso. Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, nesta manhã, Senhor, elevo meus pensamentos a Ti neste momento, com meu Deus, com meu coração, ó Deus, grato a Ti, ó Deus, por este momento que Tu proporciona de poder falar contigo. Eu Te louvo, rendo graças a Ti, ó Deus, pela vitória do Senhor conquistada na cruz, onde ali, Senhor, Tu deste a vida por nós, onde ali, ó Deus, Tu pagaste por nós, ó Deus, aquilo que éramos para nós, ó Deus, passar, ó Deus, mas pelo Teu grande amor, Senhor, manifestado a nós. Tu deste a vida, derramaste Teu sangue precioso em prol da minha vida. E, ó Deus, que nós possamos nesse dia, ó Deus, valorizar o Senhor, ó Pai, saber de que o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que está sempre presente em nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, cada dia nos refletir, ó Deus, o quanto o Senhor, ó Pai, tem sido bondoso para conosco. E que possamos, ó Deus, abrir a nossa mente, para assim, ó Deus, cada dia ser grato a Ti por isso. Por isso, ó Pai, eu Te louvo, ó Deus, pela ressurreição do Senhor. Morreste na cruz, derramaste Seu sangue, mas, ó Deus, ressurgiu ao terceiro dia. Está, ó Deus, realmente intercedendo por nós, a destra do Pai. Por isso, ó Deus, eu Te louvo. Glorifique e exalto o Teu nome, pelo Teu grande amor manifestado a cada um de nós nesta hora. E que nós possamos, mais e mais, fazer a Tua vontade. Procurar, Senhor, servir a Ti, ó Deus, com um coração grato. Procurar, ó Deus, ter uma vida de santificação na Tua presença. Eu oro assim, ó Deus, com coração grato, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Assim estamos terminando. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. E estamos felizes. E relembrando, como fizemos, a ressurreição e agradecendo ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo. E à noite, 19 horas, nós teremos o nosso culto. Também falaremos sobre a ressurreição. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.